Exemplo 6. Então, o raio de uma circunferência ele cresce na razão de 21 centímetros por segundo. E aí a gente quer saber a taxa de crescimento do comprimento de uma dessa circunferência em relação ao tempo, né? Bom, se a gente ter então chamar de R o raio da circunferência, tá? Se a gente chamar de L o comprimento da circunferência, tá? E T é o tempo, é claro, né? Então, o que vai acontecer? O que a gente sabe? Então, sabemos lá da geometria que L, o comprimento de uma circunferência, é 2πr. Então, 2π vezes o raio, né? E o raio, na verdade, é uma função que depende do tempo e tem um crescimento de 21 centímetros por segundo. Então, olha só, o raio ele cresce conforme o tempo. Então, na verdade, o raio é um raio que depende de t, o tempo. E a gente sabe pelo enunciado que a taxa de variação do raio em relação ao tempo é de 21 centímetros por segundo. Então, olha só, se essa taxa aqui, então, a derivada de R em relação a t é 21 centímetros por segundo. Ó, eu posso tanto escrever como R', quanto posso escrever como dr dt, também é a mesma coisa. A derivada da função R em relação a t. Tá? Bom, então o que a gente obtém aqui? Obtemos o seguinte, ó, se o L é uma função de R e R é uma função de t, então eu quero saber a taxa de crescimento, né, do comprimento L em relação ao tempo, então em relação a t. Eu quero então a derivada de L com relação ao tempo. Só que a princípio o L depende de R e o R depende de t. Então eu vou derivar L com relação a R primeiro e multiplicar pela derivada de R com relação a t. Porque aqui a gente não tem a expressão do raio, qual que é a função que expressa o crescimento do raio em relação ao tempo. Não temos. Mas a gente tem a taxa de crescimento, que é a derivada. Então a gente tem a derivada. Então, tendo a derivada, a gente já consegue calcular essa derivada aqui, que é a taxa de variação do comprimento da circunferência em relação ao tempo. Bom, então olha só, a derivada de L em relação a R, eu vou derivar essa expressão. Então é uma constante vezes R, então vai ficar só a constante. Vezes a derivada de R em relação a T, que a gente tem, que é 21. Então isso tudo aqui vai ficar 2 vezes 21 é 42 π centímetros por segundo. Tá? Então essa é a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo.